Então, o assunto, pessoal, de amanhã são as embalagens plásticas. Então, quando eu fazia isso no nosso antigo normal, eu solicitava um mapa conceitual, que era para fazer uma imagem com todos os temas envolvidos. E aí os alunos apresentavam isso. Mas, como a gente não vai estar presencial, eu resolvi mudar. Então, nós vamos fazer uma trilha de conhecimento. O que é uma trilha de conhecimento? A trilha de conhecimento, pessoal, eu coloquei alguns tópicos que obrigatoriamente precisam estar na atividade de vocês. E aí vocês escolhem se vocês querem responder esses tópicos da trilha como questões, ou se vocês querem escrever um texto discursivo abordando aqueles tópicos. Então, eu vou abrir aqui a orientação, e aí, se alguém tiver dúvida, eu comento. Só que eu vou ter que abrir lá no Aprender direto. Só um minutinho. Todos bem, pessoal? Bom, então, o que vem a ser, né? Então, as embalagens plásticas, elas estão diretamente ligadas ao nosso dia a dia e, com certeza, facilitam a nossa vida. São leves, baratos, possuem boa aparência e o objetivo principal é a conservação de alimento. Só que tem muitas questões envolvidas, né? Tem a questão da praticidade, mas tem as questões de saúde e as questões ambientais, né? Então, essa atividade propõe que vocês façam uma trilha de conhecimento sobre embalagem plástica, plásticos e impactos. Então, vocês vão seguir esses tópicos que eu coloquei para vocês, podem escrever um texto dissertativo ou simplesmente responder a questão da trilha em tópico. Então, o que são esses tópicos da trilha? Primeiro, o conceito de plástico, tipo de plástico e a origem. Falar sobre a embalagem plástica. Então, quais os principais usos, quais as vantagens? Depois, algum dado, pessoal, de consumo nacional e mundial. O impacto que gera no meio ambiente. O impacto que gera saúde. Porque hoje tem uma linha que fala que os plásticos, eles são problemáticos, isso é verdade, né, que tem uma linha, porque se eu coloco uma comida quente dentro de um plástico, essa comida quente, ela pode extrair algumas substâncias do plástico e levar para minha comida, e, consequentemente, eu estou ingerindo uma comida contaminada. Igual falam de deixar a garrafa de água dentro do carro, no sol, e depois o povo continuar bebendo, né? Isso de tomar café em copo descartável, pessoal. Nossa. Que aí, quando eu contei isso, o pessoal, mas como assim? Eu falei, ué, você está colocando uma coisa quente no plástico. Então, algumas substâncias que podem estar no plástico, que estão no plástico, ela migra para a água quente, né, para o café quente. E aí você toma o café, né? Tanto que alguns produtos já vem escrito lá que ela é livre de bisfenila, por exemplo, que é um tipo de aditivo que é colocado no plástico para trazer transparência do plástico. Só que quando você coloca alguma coisa quente, essa bisfenila, ela se torna fenol, e o fenol vem para o alimento quente. E aí a gente ingere fenol, que é tóxico. Então, muitos utensílios de bebê, mamadeira, pratinho, são lindos, acrílicos transparentes, só que aquela transparência, para conseguir, é adicionado bisfenila. E aí, quando coloca coisa quente, gera fenol e a criança ingere fenol, né? Então, tem uma questão de impacto na saúde também. E aí, vocês, como da área da gastronomia, é importante saber. A questão da reciclagem e medidas mitigadoras. Então, o que a gente pode fazer para diminuir o impacto gerado com as embalagens plásticas, né? Tanto para o meio ambiente como para a saúde.
né? Então, é um trabalho relativamente simples, mas que com esses tópicos a gente consegue cobrir, né, todo o assunto relacionado aos plásticos, certo? Coloquei aqui, pessoal, do dia 10, hoje, até o dia 7 de agosto. Só que eu não sei se eu posso manter essa data, porque é período de férias de vocês. Então, se eu não puder manter o dia 7, eu coloco para o dia 14, que é o dia da nossa volta. Aí vocês ficam praticamente com. Dia 14? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Patrícia, essa... É dia 14, que é a nossa volta, né? Aí eu altero aqui, eu vou confirmar com o Yuri. Quem... Professora, todos os plásticos têm problema com a temperatura? Todos eles? Então, é que Mas essa O que é dúvida que aquele que você vem quer é tipo assim, assim, a solução que a é gente pode BPA, dar? parece, isento de BPA, uma coisa assim. Isso. Deixa, só um minutinho. Então, aqui posso tirar, pessoal? Ficou claro aqui a atividade? Ficou. Tranquilo, né? Bom, acho que vocês falaram juntos, né? Fala aí primeiro, Dionísio. Não, que eu fiz a pergunta seguinte: todos os plásticos têm problema com temperatura? O que é Não, aqueles que vêm assim, isento de BPA? isso, que é essa substância que eu falei para vocês, que é uma substância que traz transparência para o plástico. Então, os plásticos, eles são polietileno, esses que estão no nosso dia a dia, é o polietileno, poliestireno, que é o isopor, o PET, o PVC, o polietileno de alta densidade e o polietileno de baixa densidade. Esses plásticos, eles são considerados termoplásticos, que eles podem ser moldados, eles podem ser reciclados, né? Mas o que acontece? O plástico, quando você vê escrito lá que ele é PET, ele tem outros aditivos para melhorar algumas propriedades. Tanto que você vê que o PVC do cano de água é um PVC que tem um aspecto diferente daquele filme plástico que a gente usa na cozinha para cobrir alimento. É o mesmo material. O que diferenciou é que foi adicionado aditivo para adequar algumas propriedades. Esse aditivo é em pouca quantidade, mas o problema são esses aditivos. Então, por isso que nem vem livre de BPA, porque o BPA é um aditivo adicionado no plástico para trazer alguma característica. Tanto que ele é problema que na embalagem vem escrito livre de BPA, porque o BPA é esse que, em contato com uma temperatura mais elevada, ele gera fenol, e o fenol é tóxico. Então, às vezes, aquele aditivo, ele não é tóxico, mas o subproduto dele, frente a alguma utilização, gera uma substância tóxica. Deixa eu ver se eu entendi o negócio. Se ele tiver livre de BPA, ele não traz nenhum malefício? Não, ele não traz o malefício do BPA. Mas pode trazer outros. Pode trazer de outras substâncias. Que aí as pessoas falam assim, mas é microconcentração, é nanoconcentração. Tudo bem, mas essas substâncias elas são bioacumulativas. Então é claro que você não vai ter uma dor de barriga por causa de um aditivo plástico. Mas ao longo da vida isso vai tendo um efeito crônico, um efeito acumulativo na nossa saúde. E aí é os desenvolvimento de câncer, as leucemias, né? Então, ele vai trazer isso, ele traz um efeito crônico. Então, é aquilo, se a gente puder evitar, é melhor. Fica claro? Fica. Agora, como evitar? Então, eu preciso colocar o meu alimento numa embalagem de plástico? Não. Não, eu posso usar o quê? O vidro é melhor ou também O não? vidro é melhor. O vidro, pessoal, ele é completamente inerte. Então, o vidro é melhor. Então, se eu tiver opção. Pode A falar. minha dúvida era, na última parte do exercício tem as medidas, né?
Uhum. Isso é tipo o jeito que eu posso trocar a função do plástico por um outro material? É tipo dar umas Isso é uma opções de medida. mudança. Isso é uma medida mitigadora, porque aí eu vou estar tendo vou mitigar o efeito, né? Diminuir o efeito possivelmente na minha saúde, e também eu vou estar diminuindo a quantidade de resíduos gerados. Eu já vi agora que tem gente que está usando até para ir no, tipo, fazer compra de legumes e verduras, levando aqueles saquinhos que você usa várias vezes, que às vezes são de outro material, para não usar saquinho toda vez que vai. Isso. Então, é o reaproveitar. Então, que nem eu vou no supermercado, eu levo a minha sacola. Eu também levo. A minha sacola é feita de material plástico. Só que, por que eu utilizar a minha sacola é uma medida mitigadora? Porque a hora que eu chego na minha casa, minha sacola não vai para o lixo. Eu vou utilizar ela uma outra vez. Então, eu estou mitigando o impacto do plástico? Estou. Porque se eu fosse no supermercado, eu voltaria com, sei lá, numa compra de uma semana, eu voltaria com 10 sacolas plásticas. Aí falou, tudo bem, eu não jogo a sacola fora, eu condiciono o lixo dentro dela. Mas, de qualquer forma, eu só demorei um pouco mais para aquela minha sacola virasse resíduo. Porque em algum momento ela vai parar no aterro. Se não for naquele dia que eu diretamente acabei de usar, joguei no lixo, mas vai ser na semana que vem que eu vou reaproveitá-la para colocar o resíduo da minha cozinha. Mas ela vai para o lixo também. Em resumo, não tem plástico isento. Olha, todos eles são autorizados para utilização. Então, o filme PVC, se eu posso utilizar na minha cozinha em contato direto com o meu alimento, ele está autorizado. Então, os órgãos reguladores de saúde, de meio ambiente e de alimento autorizou aquilo. Mas é aquilo que eu falei para vocês, é a gente desenvolver um senso crítico de olhar um pouco além daquilo. Então, está autorizado, então não tem problema nenhum. É a mesma coisa quando a gente falou, e vocês já devem estar vendo a questão dos praguicidas. Eles são liberados, eles são autorizados na utilização. Mas eu tenho conhecimento que se eu utilizar um alimento com uma menor dosagem de praguicida, vai ser melhor. Aí, bom, porque eu sei disso. Porque, de qualquer forma, aquele praguicida está autorizado para ser utilizado. Então, vocês percebem a diferença? Então, o plástico, se ele posso utilizar ele para tomar um café, ele está autorizado para isso. Mas eu sei que se eu utilizar ele com alguma coisa quente, se eu colocar ele no micro-ondas, ele vai estar extraindo substâncias que estão ali. Então, se eu posso evitar de não utilizar um copo descartável e esquentar meu alimento num recipiente de vidro, vai ser melhor. Embora... O isopor é a mesma coisa? A mesma coisa, pessoal. O isopor é pior ainda. Que nem assim, eu me arrepia esses macarrões instantâneos que vêm no copo de isopor. Que põe água, né? Que põe água quente no próprio recipiente. Então, não é legalizado, não tem problema nenhum, né? Porque não está ali de uma maneira ilegal. Mas eu sei que no processo de produção do plástico são adicionadas algumas substâncias que a quente isso daí pode vir para a minha comida. Então, eu não compro esse tipo de alimento nesse tipo de embalagem. Né? Então, é essa coisa da gente desenvolver o senso crítico e ter um olhar crítico para isso. Né? Então, se você tiver o seu empreendimento, o seu restaurante, e servir, minimizar plástico, tirar plástico, isso já pode ser um diferencial. Um diferencial com relação ao impacto ambiental que gera, ou então para o seu cliente. E que entra naquela pegada que a gente já falou da questão da ecogastronomia. Porque também no plástico, se a gente for mais profundo ainda, vocês vão ver que o recurso natural é petróleo, que é um recurso não renovável, ele é a questão da energia gasta para a produção dele,
né? Então, tem toda a questão da cadeia, né? E aí vocês, como da área de alimentos, dá para entender um pouquinho toda a cadeia e vocês perceberem se é importante diminuir ou não, né? Vai ter vantagem para o meu comércio, de repente, se for um empreendedor, de ter embalagem plástica, né? Então, tem tudo isso. É mais vantagem eu ter embalagem plástica e jogar no lixo ou ter o funcionário ter que lavar toda vez a embalagem, né? Então, que nem tem algumas marmiterias que a embalagem não é plástica, que aí tem o compromisso de que a embalagem de vidro volta. Ou então você leva a embalagem e aí a empresa coloca a comida na sua embalagem e você traz para sua casa. Né? Então tem várias maneiras aí de criar coisas diferentes do que só utilizar plástico. Né? E aí, com essa atividade aberta para amanhã, vocês vão ver que vão ler algumas coisas, né? E vão ver que tem muita coisa sobre o assunto, né? E que tem muita coisa que pode ser feita também. Fica claro, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso? Não, por mim não. Eu vou colocar alguns textos básicos lá para vocês, para ajudar também. Né? Vou ver se eu coloco hoje à tarde. E a outra coisa que acabou não dando tempo, pessoal, lá no Aprender tem um artigo muito, muito bacana sobre. Deixa eu ver o título dele aqui, peraí. É um artigo que chama. Cadê? Resíduos sólidos da gastronomia, um estudo de caso de uma escola de gastronomia. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um levantamento de uma escola de gastronomia do Rio Grande do Sul, de uma universidade. E para cada aula, então, aula de confeitaria, aula de comida das Américas, aula de sei lá, comida brasileira, eles fizeram um levantamento do tipo de resíduo gerado e a quantidade de resíduos gerado no processo da aula. Que daí fica super evidente o quanto de resíduo que realmente é gerado. No caso da aula, mas aí vocês podem extrapolar para um dia a dia da cozinha. É bem interessante, é um texto curto, uma linguagem bem simples. Eu acho que vale a pena vocês darem uma lida, porque é muito interessante. Porque às vezes a gente não consegue quantificar, né, o quanto de resíduo que eu estou gerando. Né? E no artigo eles quantificaram, numa aula, o quanto de resíduo que gerou em cada tipo de aula. Né? Então, da diferença da aula da confeitaria para uma aula de comida das Américas, por exemplo. A minha intenção era abrir o artigo e a gente olhar junto. Mas aí, em função do tarde da hora, aí acho que cabe a vocês mesmo lerem e verem que interessante que é e o quanto realmente de resíduo que é gerado. Certo? Aí a atividade da aula de hoje é simples, então acho que dá tempo de vocês lerem o artigo, que ele é bem bacana, bem real, né? Porque às vezes algumas coisas podem ficar vaga, né? Você fala, nossa, mas será que eu? Né? Será que na minha cozinha? Né? E a gente vai ver que, sem perceber, a gente produz uma grande quantidade de resíduo. Certo? Então é isso por hoje, pessoal. Se alguém quiser colocar alguma coisa, fazer algum comentário. Não, por mim tá tudo certo. Obrigado, Minha dúvida até. era aquela mesmo. Então tá bom, pessoal. Então, um bom final de semana para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato. Tá bom, obrigada, Tá? Patrícia. Final de semana para você. Obrigada para vocês também. Tchau, tchau. Até sexta. Beijo. Até sexta. Beijão.